Bem-vindos, queridos amigos e amigas, ao nosso 9º episódio do Vozes da Lei. Estamos na 3ª temporada, então já é a hora de você ir lá, curtir, dar o like, fazer a notificação, botar o sininho para funcionar, se inscrever no nosso canal, fazer tudo para a gente poder acompanhar nosso trabalho da melhor maneira possível. Hoje nós estamos aqui com a nossa advogada Juliana Bomachar. E ela é incrível, maravilhosa, vamos saber sobre a vida dela. Ela vai fazer um triênio no Conselho Federal da OAB e tem muita coisa para contar para a gente. Juliana, eu queria entender como é que você entrou no direito. Eu sei que você tem um histórico familiar muito importante, que seu pai, Alfredo Bomachar, foi muito importante dentro dessa questão da restrição judicial, não, recuperação judicial. Recuperação judicial, estava até aqui brincando que não se fala mais concordata, então é recuperação judicial e falências. Queria que você contasse um pouco da sua história, contasse um pouco da história do seu pai. Ele foi homenageado agora no 11º Fórum de Lisboa, né? Sobre o que você ficou bem emocionada. E conta pra gente como é que foi iniciou sua carreira, onde você estudou. Tá. Isso é importante pra gente. Quem eram as suas referências? É claro que seu pai é a grande referência, mas todo o ambiente deve ter te influenciado bastante. Bom, obrigada, Zé. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Eu sou uma super fã do programa, então agradeço imensamente pelo convite, me sinto muito honrada. E falando um pouquinho dessa trajetória, sem dúvida nenhuma, é uma questão familiar mesmo, né? Como você mesmo falou. Então, eu sou a 3ª geração de um escritório que trata do direito da insolvência. E nós fazemos muita recuperação judicial, hoje recuperação extrajudicial, que é uma novidade, e falência, mas pelo lado do empresário, né? Esse é um processo que a gente chama muito multidisciplinar, tem várias áreas envolvidas e vários personagens envolvidos, como os credores, como o administrador judicial, Ministério Público, juiz, e tem o lado do empresário. E o escritório, pela 3ª geração, né? Hoje, até esse ano a gente faz 50 anos nesse escritório, a gente atua só pelo lado do empresário. Então a gente procura ter muita transparência, né? Muita fidelidade às informações que são trazidas pelo próprio devedor em crise. E fiz faculdade de Direito, na verdade eu era bailarina clássica. Fiz balé clássico a vida inteira e queria ser bailarina. E por algum momento tinha que escolher a faculdade, aí eu fiquei muito na dúvida se eu faria faculdade de dança ou se eu não ia fazer faculdade de dança, na época na faculdade da cidade. Quantos anos tem isso? E aí eu optei e falei, não, vou fazer uma faculdade de Direito, então, e continuo fazendo meu balé. E fazendo faculdade de Direito, fiz faculdade de Direito na Cândido Mendes, e depois eu até cheguei a passar para a PUC naquela repescagem, mas eu já estava 6 meses fazendo faculdade, continuei na faculdade e comecei a estagiar. Tá? E aí, nos meus primeiros estágios, eu fiquei meio encantada com a advocacia. Mas a área de insolvência é uma área estritamente, mas sempre foi, hoje não mais, mas ela era uma área estritamente masculina. Tá? E eu lembro do meu pai dizer, Zé, falando assim, Juliana, eu acho melhor você fazer concurso, porque é uma área do direito muito complicada, é uma área muito masculina, eu acho que é uma área muito dura para você seguir. Então, eu acho que você devia fazer concurso. E aí eu fiz algumas provas, alguns cursos na época, né? Emerge, SEAGE, fiz alguns cursos para me preparar para fazer uma prova, seja de qualquer concurso público que surgisse que eu pudesse passar. E aí, no final dos cursos, já, eu me deparei que eu tinha uma questão, que eu não ia poder fazer um concurso porque eu não era uma pessoa imparcial. Eu sempre me achei uma advogada ou uma estagiária, uma pessoa muito, né, parcial. Eu tomava sempre partido de algum lado. E eu falei, eu não vou conseguir fazer, né? E aí eu falei, olha, eu não quero mais fazer, desisti. Joguei alguns anos aí de concurso, de estudos de concurso, de cursinho. E falei, vou seguir a área da advocacia.
E o meu grande desafio, né, eu acho que eu tive grandes mestres, né? Alfredo, sem dúvida, foi um dos meus grandes mestres, mas o outro, sem dúvida, foi Humberto Leite, que foi sócio do Alfredo durante muitos anos e foi o meu grande professor. E eu acho que, assim, o meu grande desafio foi quando eu perdi o meu pai, em 2010, com 30 anos e com um filho de 2 meses. Então, ainda, né, naquela coisa, primeiro filho, amamentação, maternidade, e me via num escritório liderado por uma pessoa muito forte, que era meu pai, e tendo que assumir aquilo, ou não assumir aquilo, também era uma opção, eu podia ter essa opção, né? E pensei até em, né, fazer parcerias com outros escritórios, tive convite, o Alfredo sempre teve grandes amigos e que sempre me acolheram muito bem, isso eu tive muita sorte, grandes advogados que eram muito amigos dele, que me acolheram sempre com muito carinho. E eu optei e falei, vou ficar aqui e vamos fazer isso acontecer, né? E eu acho muito engraçado, Alfredo morreu no dia 21 de agosto de 2010, era um sábado. E eu lembro que na segunda-feira eu me arrumei para ir para o escritório. E a minha mãe olhou para mim e falou assim, mas você vai trabalhar hoje? Aí eu falei assim, vou trabalhar. E aí quando eu cheguei, todo mundo no escritório, né, duro, né, assim, eu me olhando assim, né, tipo, onde ela vai, né? Ela veio, o que será que vai acontecer? E aí eu lembro que eu entrei, passei a minha sala e sentei na sala dele. E por ali eu fiquei algumas horas chorando, sem dúvida nenhuma. E eu recebi a ligação de um cliente. E aí quando eu recebi essa ligação, era um grande cliente do escritório. Eu falei, meu Deus, comecei a perder os clientes. E aí eu atendi o telefone, falei, doutor, né? Na época, posso até dizer o nome, era o doutor Ricardo Mansur, né? Porque a gente tinha falência da Mesbla e do MAP em São Paulo. E aí eu atendi, doutor Ricardo, tudo bem? Eu sempre conto essa história para ele. E aí ele falou, tô te ligando, Juliana, porque primeiro eu quero que você saiba que não muda nada na nossa relação. Eu confio no seu trabalho, eu confio no escritório e eu continuarei com vocês no escritório. Infelizmente, com uma grande perda do meu grande amigo Alfredo Bumachar. Eu acho que o doutor Ricardo, eu repeti já, eu já falei essa história para ele, mas eu acho que ele não tem a dimensão do quanto bem ele me fez naquele momento, né? Porque naquele momento muitas descrenças aconteceram. A Juliana ser mulher, a Juliana ser nova, a Juliana ser mãe, a Juliana não ser a referência que o Alfredo era. Então, muitas dúvidas foram colocadas sobre a continuidade daquele escritório naquele momento, né? E com muita sorte de Deus, eu acho, muita sorte dos amigos do Alfredo, né? Muita sorte da minha equipe, né? A gente conseguiu levar esse escritório, que hoje, esse ano, né, no dia 30 de julho, fazem 50 anos. Que então, vai ter uma festa, né? Vamos ter que fazer. Estão todos do Vozes da Lei já convidados. Você, mulher, mãe, com novos desafios, principalmente dentro dessa questão da sua carreira, o que realmente motivou você? Foi essa ausência do seu pai ou foi realmente o teu desafio como pessoa? Eu costumo dizer que se a gente não sai do nosso estado de conforto, nós não crescemos, tá? Eu acredito que a gente cresce na dor. Então, eu não tenho dúvida que eu acho que o desafio de ter perdido o Alfredo, depois de ter perdido o Humberto, que o Humberto veio falecer, o sócio dele, 1 ano e meio depois, e aí eu já grávida do meu segundo filho, eu acho que esses desafios, né, fizeram, sem dúvida nenhuma, nascer um leão dentro de mim, assim, de querer lidar com aquilo. Mas, sendo muito franca, né, Zé, assim, eu amo o que eu faço. Eu realmente amo isso. Eu amo a minha área, eu amo o que eu faço. Eu amo estudar e ler sobre esse assunto. Eu acho que existe na insolvência uma mistura entre os clientes virarem amigos e você virar a empresa do cliente, né? Então você fica meio que misturado naquilo, né? Quase que você tem que exercer ali uma psicologia também, não só o direito, a letra fria da lei. Então, sem dúvida nenhuma, teve, né, uma descoberta pessoal, uma sorte de eu ter me descoberto nessa área, fazendo aquilo que eu gosto de fazer, sem dúvida nenhuma. Me diz uma coisa, nessa década quase e meia
que você está à frente do escritório, quais os avanços que você vê dentro da lei para recuperação judicial e falências? O que você sente que nesses últimos 10 anos, porque isso sempre existiu, né? Mas tem que haver, como você está sempre ao lado do empresário, para ele deve haver algumas questões novas, né, com a lei. Sem dúvida, sim. Eu sou da época da concordata, né, do Decreto-Lei 7661 de 45. E eu acho que a grande mudança da lei foi em 2005, com a 11.101, que é a lei que vigora até hoje. E com os anos, né, de 2005, né, até o ano passado, até 2020, a lei veio muito se aperfeiçoando, a lei veio trazendo muitas novidades. Eu acho que o primeiro caso emblemático da lei foi o caso Varig, na época liderado pelo professor Ayub, né, que foi nosso grande desembargador do tribunal e uma das pessoas um dos mais especialistas da matéria, sem dúvida nenhuma, que trouxe no início da lei o grande desafio de lidar com um caso como o caso Varig. E a lei veio se mostrando depois disso e teve necessidade de se aprimorar, porque a gente já estava falando de recuperações judiciais transnacionais. Então, recuperações judiciais que envolviam, na verdade, empresas transnacionais. E como é que a gente lida com esse direito, né? E aí tivemos um projeto de lei que acabou fazendo a alteração, que foi a alteração 14.112 de 2020, que trouxe capítulos, como o capítulo da mediação dentro da Lei de Recuperação Judicial, que é a seção 2A da lei, como o capítulo da transnacional, como alguns procedimentos da própria falência, que tornam a falência mais célere, porque, por incrível que pareça, eu costumo dizer, a gente tem falências que duram até hoje, como a falência da Casas da Banha. Isso é verdade, né? Como falência do Mapping, como falência da Mesbla, como falência... Então, assim, nós temos falências intermináveis, isso não pode mais acontecer. A gente tem que ter um procedimento falimentar que seja mais célere, a gente tem que ter um procedimento falimentar onde o empresário pode voltar ao mercado de forma corrida, de forma antecedente. E a lei trouxe algumas inovações como essas agora com essa última alteração. E ela tem se mostrado, até agora, benéfica nesse sentido. Você falou um pouco sobre essa questão da mediação anterior ao processo da recuperação judicial. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que é isso? Claro. Eu acredito que o processo de recuperação é um processo, como de falência também, é um processo que, se não tiver todo mundo do mesmo lado, ele não vai andar. E você imagina se a gente pensar em alguns processos grandes, como o da Light, por exemplo, né? Hoje patrocinado por um dos maiores advogados, Dr. Flávio Galdino, a quem eu tenho um apreço e uma admiração profunda, né? Como você disse, esteve comigo lá no Congresso, né, de Lisboa, falando, e o professor Flávio é uma das pessoas mentes mais brilhantes da insolvência, e um processo da Varig, por exemplo, que ele tem que lidar do lado da Varig, da Light, onde ele tem que lidar com o empresário e com o universo de credores, inúmeros credores. É claro que os credores têm um interesse, o devedor vai ter outro interesse, mas se a gente puder, de alguma forma, dirimir isso através de mediações, né, em determinados grupos, isso se torna muito mais fácil. Então, hoje, o que a lei trouxe na seção 2A foi a possibilidade da gente ter mediações antecedentes ao processo de recuperação. Então, algumas mediações que antecedem um pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, e que pode necessariamente nem acarretar no processo porque foi resolvido aquele conflito, ou as mediações incidentais, que são no curso do processo de recuperação judicial. Então, por exemplo, né, agora, isso é público, então acho que a gente pode citar, no caso da Americanas, por exemplo, está tendo uma mediação focada na questão dos pontos, né, das locações das lojas. Então, locatários de um lado, locador de outro lado, devedor de um lado, credor de outro lado. Então, é uma mediação no curso de um processo de recuperação focada para dirimir um conflito a respeito da locação daquelas lojas. Esses conflitos que você está falando, assim, eles são fatiados, assim, por vez, dentro desse processo? Hoje em dia, pelo que eu estou entendendo, é mais fácil você haver uma negociação quando há esse fatiamento. Sem dúvida. Do que você ir com um bolo grande para resolver. Perfeito. É exatamente isso, né? Quando você vai, eu falo que vira motim quando vai com muita gente. Se você faz a negociação
genérica que a gente chama, né, aquilo vira motim. E assim, para o pequeno investidor, para o pequeno cliente, para o cara que tem uma loja pequenininha ali na cidade dele, nada tão grande, mas que não está incluso dentro desse fatiamento, como é que ele pode conversar? A gente tem acredito que assim, o que eu chamo o grupo da insolvência sempre defende que a Lei 11.101 não foi feita para o pequeno e médio empresário. E te digo alguns motivos para isso acontecer. Primeiro deles, custos judiciais muito elevados, né? Então, de cara, quando você entra com um processo de recuperação, você paga custas. Só que as custas para um pequeno e médio empresário, muitas vezes é a dívida dele toda numa instituição financeira. Então, essas custas são muito elevadas. Outro custo muito elevado, o administrador judicial. O administrador judicial em recuperação judicial não é quem senta na cadeira do devedor. É quem é um profissional nomeado de confiança do próprio juiz. Porque o juiz não vai poder ir à empresa, ver se está tudo correndo bem, né? Como é que está funcionando, quais são as dívidas. Então, ele nomeia alguém da sua confiança para poder exercer esse papel. E, lógico, ele é remunerado por isso, né? A lei diz que ele é remunerado de 0% a 5% do valor do passivo. Mas um pequeno, médio empresário, muitas vezes, para ele pagar, ele deixou de pagar o contador e aí ele vai pagar o administrador. Então, ele tem dificuldades, né? Então, nós hoje defendemos, inclusive, através de um grupo de trabalho no Congresso, que foi capitaneado pelo deputado Hugo Leal, que é o PLP 33, que trata de uma possibilidade, né, seria o projeto do microempreendedorismo, que traria a possibilidade do pequeno e médio empresário fazerem recuperação judicial, ou extrajudicial, ou liquidações. Então, acho que o que a gente pode falar é o seguinte: quanto antes esse projeto for aprovado, antes a gente vai deixar de ter as empresas zumbis, que são as empresas pequenas, que não têm recurso necessário para fazer um pedido de recuperação judicial baseado na Lei 11.101 e que fecham suas portas com dívidas e não conseguem se soerguer e vão precisar abrir uma outra empresa, né, no nome do filho ou no nome da esposa, para poder continuar o seu negócio. Me fala uma coisa, a gente tem visto que tem muitas empresas grandes que estão pedindo recuperação judicial e falência. Empresas que já estavam no mercado há 10, 20 anos ou mais e que, de repente, um cataclismo, assim, foi 1, 2, 3. Existe uma razão que você possa explicar isso? Tem uma crise de instituições financeiras grandes? Ou existe um compartilhamento de grandes empresas, aí quando elas ficam muito grandes dentro de uma outra, acaba explodindo? Uma coisa assim, tipo uma holding que foi 1, 2, 4, 5 empresas, aí tem uma que eles não olham muito bem e pá, explode. Mas isso está acontecendo, acho que agora, bastante. Né? A gente teve o primeiro trimestre, se a gente for pegar os números do Serasa, do primeiro trimestre desse ano, houve um aumento de 87,3% do número de recuperações judiciais se comparadas ao trimestre do ano passado. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma questão. E eu concordo com você plenamente. Existe uma questão interna da empresa, da gestão, e existem questões externas. Externas, a gente pode dizer hoje, sem dúvida nenhuma, econômicas e políticas, né? Então, a gente teve um cenário de mudança de governo, que isso acaba alterando, tendo muita instabilidade, né? E um cenário econômico que acarreta isso. Então, assim, o cenário do mercado da insolvência, ele é cíclico, Zé. Tem hora que ele está em cima, tem hora que ele está embaixo, e a gente acaba vendo que as grandes acabam pedindo recuperação, e aí não afeta tanto nesse momento as pequenas, que são os seus fornecedores, os seus clientes, e daqui a um ano a gente vai começar a ver que vai ter um boom das pequenas e médias. Então, isso é cíclico, né? Se a gente pegar algumas crises, como 2008, como 2017, a gente vai ver isso acontecendo. Mas você falou agora, desculpe, talvez até... Você falou nessa crise de 2017, o que a gente está vivendo hoje não é um reflexo dessa crise, não é uma insolvência generalizada e aí aconteceu agora, 5 anos depois, a gente está
pagando mais ainda o que aconteceu atrás? Eu acho que estamos pagando o reflexo de uma pandemia, né? De 3 anos em casa, fechados, sem vendas ou sem indústria, ou o que quer que seja. E principalmente de uma renegociação com as instituições financeiras, de chamar o que eles chamam de standstill, que é você postergar essa dívida por 1 ano, por 1 ano e meio, por 2 anos, mas você postergou o problema. Porque aquele empresário que não tinha como pagar aquele banco lá atrás, o fato apenas e tão somente dele ter um alongamento dessa dívida naquelas mesmas taxas, só fez que o bolo aumentasse. Isso aí. Então hoje ele se vê premido de um débito que ele não consegue honrar e ele precisa renegociar. Não basta ele ter prazo. Então você vê a curto prazo uma exigência muito grande de pagamento e ele não tem fôlego para isso, porque ele ainda está pós-pandemia, querendo ou não. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um reflexo do que a gente viveu, né, do Covid-19. Então realmente houve um impacto da pandemia. Você pode explicar um pouco melhor isso, assim, principalmente essa questão que você falou de postergar uma dívida, e aí vem a pandemia, e aí você não tem como, e aí você acaba e volta de novo. Muitas empresas pediram essa recuperação judicial durante a pandemia? Durante a pandemia, a gente teve uma recomendação do CNJ que foi muito benéfica. Acho que foi o primeiro grande ato que foi feito pelo CNJ, de um grupo de trabalho que hoje virou um fórum permanente chamado FONAREF, do qual eu tenho a honra de poder participar, sobre coordenação do ministro Salomão e do conselheiro Marcos Vinícius Jardim. E na época nem era o conselheiro Marcos Vinícius, mas é ele que está no FONAREF hoje. E a gente teve uma grande sorte de ter uma recomendação onde motivava, né, os juízes a liberarem valores que estivessem retidos em recuperação judicial em curso, a poder, de alguma maneira, renegociar contratos de aluguéis sem ter despejo, poder, de alguma maneira, apresentar um novo plano de recuperação aos seus credores, porque aquele plano não estava mais sendo suportado. Então, isso tudo foi muito benéfico durante a pandemia. Novos pedidos ingressaram durante a pandemia? Não. Acredito que as instituições financeiras tenham feito esse dever de casa junto com os devedores de alongar essas dívidas, fazendo com que não precisassem de muitos pedidos naquele momento. Só que hoje a gente vê isso de uma maneira que a gente não está mais conseguindo lidar com aquele endividamento sobre aquela taxa. E isso está fazendo com que a gente comece a ter um número de pedidos de recuperação muito elevados. E vide agora, como eu te falei, 87,3% de aumento de recuperações, só no início do ano. Você, obrigatoriamente, dentro dessa questão da recuperação judicial e falências, você tem que estudar um pouco de economia? Você, como advogada, tem que entender essa pergunta é interessantíssima e quase ninguém me fez essa pergunta. E assim, eu acho interessante dizer pelo seguinte: eu quis fazer um MBA em Management, porque eu só via a empresa já com crise, né? E aí eu falei assim, deixa eu tentar entender por que ela entra na crise, é isso, né? Assim, o que será que acontece naquela gestão que leva ela para uma crise? Então, eu tive curiosidade de fazer um MBA em Management na PUC, que foi um grande desafio. Imagina, eu tinha aula de estatística. Eu sou péssima em matemática, eu não consigo. Às vezes o cliente pede para eu fazer um cálculo para ele de haircut e eu não consigo fazer. Você imagina eu ter que lidar com estatística, né? Então, assim, foi uma coisa super desafiadora. Mas era exatamente isso, né? O que leva? E aí, respondendo essa sua pergunta, a gente viu até antes da pandemia, normalmente, a gente via ciclos setoriais de crise. Então, você tinha uma crise na indústria, você tinha uma crise no varejo, você tinha uma crise na empresa de serviço, você tinha, às vezes, no setor de alimentos. Então, você tinha crises de setores da economia. Pós-pandemia, não tinha mais setorial. Todo mundo estava no mesmo barco, né? Então, até, por exemplo, as próprias empresas, às vezes, que você falava de saúde, mas, nossa, as empresas de saúde estão bombando, porque nem sempre, porque o número de exames aumentou muito. Né? Não tinha, às vezes, como lidar com aquela demanda daquele tamanho. Então, a gente não conseguia mais setorizar a crise.
né, veio realmente hoje uma questão que você vê o varejo muito ruim, mas você vê a indústria muito ruim, você vê a empresa de serviço muito ruim. Então, você vê a empresa de transporte. O transporte do Rio de Janeiro tem empresas hoje em recuperação judicial. Então, você não consegue mais segregar, né? Então, acho que isso veio em razão da pandemia, trazendo o bolo como um todo, né? Falando nesses setores, um setor que me chama muita atenção é o time de futebol, né? Sim. Os grandes times, como eles estão em crise nesse momento, né? E acho que estão quase chegando nessa questão da recuperação judicial, porque você vê que o investidor que vem de fora, ele meio que compra um passivo, assim, né? Diz, o problema do investidor é esse grande passivo, que vai acabar ou na mediação, como você bem falou, ou vai acabar direto já na recuperação judicial. O que você vê nesses grandes clubes de futebol? Nós tivemos a sorte de ter a alteração, né, a criação da Lei 14.193, que trouxe a possibilidade de recuperação judicial para os clubes de futebol. Porque a Lei 11.101, no seu artigo 1º, ela é destinada à sociedade empresária. E o clube é uma associação, sem fins lucrativos. Então, como que eu ia ter uma recuperação judicial de um clube de futebol? Hoje nós temos, na verdade, essa lei que prevê a possibilidade do clube, como associação, pedir recuperação judicial. E a gente tem hoje uma jurisprudência que caminha para alterar o artigo 1º da lei. Então, a gente tem o caso da Metodista, por exemplo, a gente tem o caso de alguns hospitais, a gente tem vários casos hoje que já alteram esse artigo 1º da lei, ampliando a possibilidade de outras empresas, e não apenas empresas, sociedades empresárias, a pedirem recuperação judicial. E a lei do futebol acabou criando a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, né, que traz essa possibilidade de ter investimento estrangeiro, né, com compliance, né, com regras que não existiam, renegociar aquelas dívidas que são astronômicas, para que esses clubes possam, né, se alavancar e que possam continuar no mercado, mas de forma muito mais estruturada, com governança. Eu não tenho dúvida, né? Eu gosto de citar também o Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, que foi um grande estudioso desse assunto, que ficou à frente da lei na época até, né, com o Dr. Rodrigo Pacheco, e que, sem dúvida nenhuma, isso é um grande avanço para os clubes hoje. A gente está vendo o resultado disso acontecer. Então, existe a possibilidade real de se renegociar essas dívidas, trazendo governança, trazendo compliance, trazendo organização para aquele clube que a gente era mesmo que uma caixa preta. O que se tinha ali, ninguém sabia. Essas empresas grandes que tiveram uma recuperação judicial e depois voltaram a ganhar um fôlego e depois pediram de novo uma nova recuperação judicial, o que deu errado? O que acontece quando você vai, tem uma recuperação judicial, no caso, por exemplo, da Oi, que depois de um tempo pede novamente uma recuperação judicial? Isso é questão, acredito, né? Não é um caso que eu estou à frente, mas sem dúvida nenhuma é um caso de gestão interna. Se cumprir um plano de recuperação, né? Quando você pede uma recuperação judicial, você defende um plano de pagamento. Quem vota esse plano de pagamento são seus próprios credores. Você cumpre esse plano de pagamento durante uma supervisão judicial, ou seja, o juiz fica vendo e analisando se você está cumprindo, mas em determinado momento você encerra a sua recuperação judicial e continua cumprindo o seu plano fora do judiciário. O que faz você pedir uma nova recuperação judicial? Quando você não consegue cumprir aquele plano que foi aprovado. E aí você precisa renegociar novamente aquele plano com seus credores. É uma má gestão quase, né? Não vou falar má gestão aqui, não vou me comprometer com isso. Mas eu acredito que possam ser influências, até às vezes econômicas mesmo, do próprio setor, mas a verdade é que aquele plano não conseguiu ser cumprido durante o curso daquela recuperação judicial ou pós aquela recuperação judicial, fazendo, de acordo com a lei, determinado período posteriormente ao cumprimento daquele plano, ao encerramento daquela recuperação judicial, durante o período judicial, de você poder se valer de um novo pedido de recuperação. E o que você vê é que a empresa, como uma Oi, ela tinha um tamanho, hoje, quando ela aprovou o plano, ela tinha outro, e hoje ela tem outro. Como é que faz para você conseguir o cliente? Você tem muita informação
de empresas que, olha, estão precisando, vão precisar, ou é uma coisa muito discreta que chega até você e você nem imaginava? Eu acho que deve haver vários casos, mas eu acho, de uma certa maneira, um pouco até estranho, né? Você ficar pensando, poxa, vai ter uma cliente que vai entrar em recuperação judicial, deixa eu ficar olhando ali para ele, que ele já vai bater aqui. Como eu estava dizendo, né, essa área, por ser muito masculina, eu lembro do primeiro congresso que eu participei, a advogada mulher era eu e a acadêmica era a professora Sheila Cerezetti, da USP de São Paulo, porque não tinham mulheres. E eu acho que o grande, hoje, erro de quem quer advogar nessa área é achar que o cliente... Você vai em busca do cliente. Você não vai em busca desse cliente. Porque esse cliente nunca quer ouvir que ele está ruim. Se eu sentar hoje na sua frente e falar, Zé, que a sua empresa não está indo bem, que você precisa de uma recuperação judicial, você vai mandar eu embora. Quem sou eu para dizer isso para você? Então, o cliente que vem até você, o cliente que te procura, o cliente te procura quando ele entende que ele precisa daquilo. E posso dizer que o maior número de empresas em recuperação judicial hoje são familiares no Brasil. E isso é importante saber, né? O maior número dessas empresas são familiares. E o timing de procurar um advogado de empresa familiar, infelizmente, ele nunca acontece no momento que ele deveria acontecer. Ele demora para acontecer. Então, tem muitas empresas hoje que poderiam ter se socorrido de um remédio como a recuperação judicial no momento adequado, e não o fizeram porque o devedor ou o empresário não consegue, naquele momento, enxergar que ele precisa daquele remédio. Ele espera até o final da linha para procurar alguém. E como eu lhe disse, o advogado não vai até ele. O advogado de solvência não senta na mesa para oferecer o seu serviço para aquele... É a mesma coisa que você falar, olha, eu preciso que você faça o exame porque eu acho que você tem uma doença. Eu falo, eu não tenho doença nenhuma, eu estou me sentindo super bem. Por que eu vou fazer essa doença? Eu vou fazer um exame para ver se eu tenho uma doença. É igualzinho na empresa. Se ele, empresário, não se conscientizar que ele precisa daquele remédio naquele momento, não sou eu que vou dizer isso para ele. Nessa nova lei da falência, o fisco pode pedir uma recuperação judicial? O fisco é o maior beneficiário dessa mudança, dessa alteração legislativa. Né, alguns amigos... Parafraseando aqui o professor Ivo Weisberg de São Paulo, ele diz o seguinte, o fisco é FIP no processo, ele é VIP. Por quê? Ele não submete ao concurso de credores, então ele não está no meu plano de recuperação, ele não vai sofrer deságio, ele não vai sofrer alongamento da dívida, mas ele pode pedir minha falência e pode exigir que se eu não parcelar os meus débitos, ou se eu não transacionar com ele, ou se eu não pagar a minha dívida, ele pode, simplesmente, eu não tenho concedida a minha recuperação judicial. Eu tenho 4 momentos da recuperação judicial, né? O momento que eu impetro a recuperação, que eu congelo as minhas dívidas, o momento que o juiz defere o meu processamento, que é quando eu tenho a nomeação do administrador judicial e a suspensão de todas as ações e execuções, e o terceiro momento, que é o meu plano aprovado com a concessão. Se eu aprovo o plano, mas eu não digo como eu vou pagar o fisco e demonstro que eu tenho certidões negativas, ou que eu tenho parcelamentos em dia, ou que eu tenho transações em curso, eu não tenho a concessão da recuperação judicial. Puro poder, né? Eu queria só que ele me ajudasse um pouco mais, né? Juliana, você acha que a mulher hoje, dentro do direito, ela está preparada para entrar dentro desse mercado? Ou você que é mãe, que é mulher, que é esposa, que é tudo, você acha que esse mercado ainda tem uma predominância muito forte masculina e que não é só a predominância, mas que existe um certo, não, você aqui não, mulher aqui é difícil, não dá. Eu acho que nós mudamos isso como mulheres e nós temos hoje inúmeras advogadas de insolvência e professoras incríveis, assim. Seria nem justo eu ficar aqui citando, mas assim, tem nomes, doutora Renata Oliveira, advogada, doutora Adriana Pugliese de São Paulo, professora Sheila Cerezetti. Existem mentes brilhantes da insolvência hoje no mercado feminino. Eu só acho que a gente precisa ser enxergada, que nós não estamos sendo. Olha, eu quero muito agradecer você de você ter vindo aqui conversar com a gente. Foi muito importante para o Voz da Lei ter uma advogada, com o teu prestígio e também dentro desse mundo
que é um mundo que você pensa que não existe uma solução, né? Que quem deve a você nunca vai pagar. Então, foi bacana porque isso deu uma esperança aqui, acho que para todo mundo. E eu acho que o que você pensa assim no momento econômico hoje? O Brasil tem uma questão das empresas de buscar realmente investimentos estrangeiros. Nós estamos voltando com essa pungência do país. Existe essa força? Eu acho que a gente vai passar ainda temos um ano pela frente de uma reestruturação efetiva de algumas empresas. Acho que a alteração da lei veio de forma muito benéfica e vai trazer a possibilidade de investimentos estrangeiros aqui no Brasil, que a gente tem o chamado DIP, né, que é o dinheiro novo da recuperação judicial, também hoje já regulado na alteração da lei. E acredito que a gente vai mostrar para o que a lei veio e a gente vai ter um cenário positivo, sim, de alteração da lei. Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada.